Olá, cursistas do Web de Data. Estamos iniciando o módulo Processo de Avaliação dentro do ambiente Moodle. A videoaula exemplo de hoje trata da atividade Criar Grupos e Agrupamentos. Esta atividade não é um processo de avaliação. Nesta atividade, nós estaremos orientando e ensinando como implementar a funcionalidade dentro do Moodle de grupos e agrupamentos. Esta funcionalidade permite que os processos de avaliação ganhem flexibilidade e agilidade, fazendo com que uma determinada atividade ou uma determinada avaliação seja dada a um determinado grupo ou não. Desta forma, então, vamos iniciar o processo de treinamento dentro do nosso ambiente virtual da Universidade Estadual de Maringá, do Moodle presencial. O acesso ocorre através do usuário cwebdedata.wi-fi. A senha encontra-se no material disponível com os senhores. E desta forma nós estamos na página principal do Moodle da Universidade Estadual de Maringá. Ela está dividida em categorias de curso. O curso nosso está dentro da categoria treinamento. E vamos acessar a disciplina treinamento de processos de avaliação Web Data. O acesso é automático, pois já entramos cadastrados. Nesta atividade, não necessariamente precisaríamos estar configurando a ativação de edição, mas vai ser praxe em todas as atividades que nós tenhamos essa funcionalidade ativada. Então, estamos dentro do módulo de ativação de edição e o escolhedor de atividades. O escolhedor de atividades precisa estar desligado. Seguindo então a sequência, nós clicamos no botão usuário e ele vai surgir aqui nesse ponto grupos. Grupos e agrupamentos estão dentro dessa funcionalidade. Primeiro vamos apresentar aos senhores e senhoras a atividade criar grupos. A criar agrupamentos, ela é dependente de haver grupos já criados. Grupos é um conjunto de alunos ou cursistas e o agrupamento é um conjunto de grupos. Logo, então, os grupos precisam estar criados. Então, o primeiro passo é criar os grupos e depois nós passamos a implementar os agrupamentos. Clicando na tecla grupo, nós encontramos aqui três abas, que são as abas de grupos, a aba de agrupamentos e uma visão geral. Nós vamos estar, neste primeiro momento, trabalhando dentro da aba de grupos. Okay? Neste campo já surgem alguns grupos que já se encontram implementados nessa disciplina. Ele vai nos permitir depois uma agilidade na implementação dos agrupamentos. Os elementos, os botões editar e excluir e adicionar, eles estão esmaecidos, ou seja, eles não estão disponíveis porque a disciplina ou o grupo não está clicado. Se nós clicarmos, isso automaticamente vem à tona. Ok? Então vamos criar um grupo, clica-se o botão criar. O nome do grupo ele é obrigatório, então vamos colocar aqui equipe 1 Web de Data. Então, demos o nome, depois pode ser equipe 2, equipe 3, descrição. Exemplo
Então, especificamos aí algumas características desse grupo que possam identificar que é de uma turma, que é de um conjunto de alunos ou cursistas. O código de inscrição, se você implementar um código de inscrição, depois o grupo pode ser criado sem elementos e através desse código de inscrição ele se auto-inscrever dentro deste grupo. Tá? Precisamos também clicar aqui em adicionar o imagem ou não, vamos colocar sim. A imagem ela pode ser um ícone, pode ser um mascote, pode ser um símbolo, pode ser uma foto do grupo. E há duas formas de se implementar esta imagem, né? Você pode escolher o grupo, um arquivo, e aí buscar dentro das pastas do seu computador esta imagem. Ou, por uma forma mais simples, você pode arrastar a imagem para dentro dessa área e ele automaticamente incorpora. Vamos utilizar aqui o logo, né? E vamos incorporar. Então ele está incorporado a essa imagem, vamos salvar o grupo e automaticamente, olha, vocês aparece aqui o grupo que acabamos de implementar, equipe 1 Web Data, entre parênteses 0. O que significa entre parênteses 0? Significa que não existe nenhum aluno ainda vinculado a este grupo. Aqui agora, como está marcado, os botões estão disponíveis como editar e excluir. Editar você pode ir lá e mudar o nome do grupo ou a característica do grupo. Vamos adicionar usuários. Então aí surge para nós um rol de alunos já ingressantes dentro da disciplina. E aí então é simplesmente marcar e acrescentar. Vamos acrescentar alguns alunos de forma que nós possamos fazer algumas exemplificações. Então, nessas situações, então, temos do lado esquerdo os membros do grupo e aqui do lado direito os membros da disciplina que ainda permanecem sem grupos ou não. Na parte inferior você pode fazer uma busca, né, para que possamos encontrar o aluno com mais facilidade. No caso do Lucas, então nós vamos adicionar. É possível também clicar no grupo já formado e excluir esse aluno. A imagem que nós colocamos lá, ó, ela já surge aqui, é um logo, né, o logo do curso. Então poderia ser uma foto ou coisa desse tipo. Então, feito isso, né, o grupo está criado, equipe 1 Web de Data, com 5 elementos. A outra funcionalidade que existe, é um botão logo abaixo aqui do criar grupo, é criar grupos automaticamente. Isso também permite uma certa agilidade. Você, dentro deste elemento, nós temos aqui selecionar os membros do grupo, nós vamos trabalhar então os grupos com estudantes, e nós temos dois campos aqui para especificar, ou vamos criar por número de grupos ou por membros por grupo. Ou vamos criar 5 ou 6 grupos, ou vamos criar grupos com 3, e aí dentro do conjunto de alunos vai criar os números necessários, né? Então aqui no caso, para o nosso exemplo, nós vamos escolher um número de grupos. Vamos escolher que seja em 4, e aí nós vamos colocar aqui um nome. Web, vou colocar assim, o A é para que ele apareça primeiro, Web Data. Se nós usarmos o arroba, ele vai criar os grupos como A, B, C e D.
eu gostaria de criar como números. Então, o símbolo utilizado é o sustenido. Criar um novo agrupamento, né? Você vai poder gerar. Se você vai criar um novo agrupamento, você vai ter que dar um nome para ele. Se você já usar um agrupamento, né, já isso não é necessário de você dar um nome. Então vamos a um novo agrupamento. Então o agrupamento é teste WebData. Tá? Vamos visualizar, aqui distribuir os membros. Você tem como não inicialmente colocar membros nenhum, e às vezes isso é o que em geral acontece. Você pode criar isso aleatoriamente, você pode criar alfabeticamente pelo primeiro nome, pelo último nome, né? E assim sucessivamente, ou alfabeticamente por um ID, que é um código interno do sistema. Aqui a gente, para depois aumentar as funcionalidades, vamos colocar nenhum membro inserido. Vamos visualizar como que vai ficar esses grupos. Olha, esses grupos, então, agora eles são a Web de Data 1, a Web de Data 2 e a 3 e a 4. Ou seja, criamos 4 grupos. Estamos satisfeitos com essa formatação? Sim. Então, enviamos e aí automaticamente é criado. Então é aquilo que eu coloquei o A porque ele faz por ordem alfabética, e aí nesse caso a gente ficou mais prático visualizarmos. Então os grupos estão criados, e aí os grupos criados a gente pode novamente vir aqui e adicionar, né, vários elementos, né, em cada um dos grupos. Né. Poderia também ser colocado aleatoriamente. Tá? Isso aí vai ficar muito à mercê das decisões que o professor ou o tutor vai estar utilizando. Então, finalizado esta etapa, a criação de grupos, os grupos estão criados, tá? Os grupos estão adicionados a eles membros, então agora nos é permitido desenvolver os agrupamentos. Né? Os agrupamentos, clicando na aba agrupamentos, você tem um resumo dos agrupamentos hoje existentes. Né? Então você tem alguns agrupamentos que já foram feitos, mas aqui no caso nós precisamos criar um agrupamento. Né? E esse agrupamento, então você clicando no botão, ele vai exigir um nome. Então eu vou colocar agrupamento teste web de data. Ok? Então é criação de agrupamento alguma explicação que se faz necessárias. Né? Módulo atividade, você tem um número de ID que você pode definir para o agrupamento em caso de algum cálculo depois que forem utilizados para cálculos de notas. Vamos salvar. Então, criamos o agrupamento. O agrupamento teste web de data é esse aqui que acabamos de criar. Ok? Tá? Ele, a princípio, não tem nenhum grupo vinculado a ele. Né? Assim como também não tem nenhuma atividade que foi programada dentro do módulo para que pudesse ser implementada a este grupo. Na coluna editar, nós temos aqui a canetinha, que é editar, e aí nós vamos lá e mudamos o nome do grupo, ou aquelas características que acabamos de fazer. Nós temos o X, que é para excluir, e aqui nós temos como montar os agrupamentos. Então vamos clicar aqui, e aí aparece dois campos aqui.
os membros em grupos, os grupos potencialmente podem fazer parte do agrupamento. Vamos fazer aqui que esse agrupamento vai ter, ele é um agrupamento teste do Web de Data, ele vai ter os 4 grupos Web de Data, né? Então estaríamos selecionando. Ok, aí voltamos. E aí nós temos aqui, ó, agrupamentos teste Web de Data e os grupos que foram colocados, os 4 grupos, tá? Se por um acaso quiséssemos excluir um grupo, vamos excluir o grupo teste que está aqui, tá? Ele vai me pedir a confirmação. Ok? E numa visão geral, você tem algumas outras informações. Aqui, por exemplo, está configurado agrupamentos todos e os grupos todos. Então você tem os grupos Web de Data, os membros dos grupos que nós adicionamos e aqui o número de grupos, né? E sucessivamente você tem aí grupos maiores, né? Todos os conjuntos que permitem. Como você selecionar também, se nós quisermos somente o grupo que acabamos de criar. Não, nós queremos o outro grupo sendo mostrado, e assim sucessivamente. Então, essa é a visão geral, né? Voltando então para os agrupamentos, né? Que é a criação, e dos grupos. Então, na sequência, para retornarmos à página, ao nosso laboratório principal, que é a página, nós clicamos em Web de Data. E aí voltamos ao ambiente. Senhores, a funcionalidade de criar grupos e agrupamentos vai ser muito útil para os senhores na hora que vocês determinarem quem que é que vai fazer as atividades. Pode ser atividades de avaliação ou como pode ser a implementação de recursos. Então, desta forma, nós colocamos a disciplina. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima videoaula. Obrigado.